muito boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Seja bem-vindo, você que está em casa, ao Plantão da Saúde Coronavírus. E nós continuamos a nossa rotina de levar informação de qualidade para você que está em casa. Hoje vamos conversar ao vivo com a médica infectologista do Hospital São Luís, Raquel Moarec, sobre o isolamento vertical como estratégia de enfrentamento do novo coronavírus e ações de combate à doença. Recebemos em nosso estúdio a professora, palestrante, especialista em estratégia de carreira e conscientização financeira, Rebeca Toyama, sobre a nova rotina de trabalho em casa frente ao novo coronavírus. Mas antes, fiquem com as nossas dicas. Nós voltamos e vamos direto para o nosso telão da saúde ver como que está a atualização dos casos do novo coronavírus. Vamos ver como está a situação no estado de São Paulo, na capital e no Brasil. Celso. No total, são 4.579 ou 579 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 159 mortes no Brasil. A taxa de letalidade é de 3,5%. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 1.517 casos e 113 mortes. Na capital, são 1.233 notificações da doença e 103 óbitos. E o repórter Osmar Garrafa está ao vivo no Hospital de Campanha do Pacaembu, que vai atender pacientes com a Covid-19. Boa noite, Garrafa. Quando os leitos serão entregues? Boa noite, Michele. Na próxima quarta-feira, são 2 hospitais de campanha, um lá no Palácio das Convenções, no AMB, na zona norte da cidade de São Paulo, e esse aqui no estádio do Pacaembu, uma estrutura montada numa área de 6.000 metros quadrados, serão 200 leitos, eu repito, que já estarão à disposição e em funcionamento a partir da próxima quarta-feira, atendendo apenas os pacientes com Covid-19, com quadro de Covid-19, não é? De baixa complexidade. Eles virão para cá, terão primeiro atendimento, ficarão por aqui, se necessário, internados, um prazo aí aproximado de 14 dias e depois, obviamente, a torcida que eles possam retornar para suas casas. Se isso não acontecer, o quadro evoluir para um grau mais acentuado, aí esses pacientes serão encaminhados para hospitais de referência na rede pública. O Hospital Albert Einstein é responsável pela estrutura dos profissionais que aqui vão trabalhar a partir da próxima quarta-feira, eu repito, com 200 leitos à disposição. O Celso Cardoso há pouco atualizou os números aí pelo Brasil, só confirmando, aqui em São Paulo, então, 1.517 casos confirmados, 113 mortes confirmadas, sendo 103 apenas na cidade de São Paulo, aqui na capital. Nós tínhamos até o meio da semana passada só casos de óbitos aqui na capital, mas já hoje temos 9 cidades de São Paulo também com óbitos. 91% dos casos de mortes estão na capital do estado. Só hoje foram 15 mortes, Michele, sendo 8 mulheres, 7 homens, entre eles um jovem de 31 anos. Osmar Garrafa, e o governador de São Paulo, João Dória, pediu hoje abertamente que a população não siga as orientações do presidente Jair Bolsonaro contrárias ao isolamento. Em coletiva hoje, mais cedo, Dória lançou uma campanha pedindo para que as pessoas fiquem em casa durante a pandemia e anunciou novas ações emergenciais contra a doença no estado. Veja na reportagem de Jonas Campos. Não faltaram assuntos na entrevista coletiva de João Dória, que fez questão de exibir mais um resultado negativo do teste para o novo coronavírus. Foi a segunda vez que o governador realizou o exame. Negativo, mais uma vez. Pedi à minha esposa Bia que também fizesse o teste comigo, o teste do Instituto Adolfo Lutz, também deu negativo. Dória anunciou que a partir de quarta-feira, 1º de abril, todos os restaurantes Bom Prato do estado vão funcionar aos finais de semana e oferecer até o dia 30 de maio café da manhã, almoço e jantar para a população considerada mais vulnerável à crise econômica gerada pela pandemia. Todos os 59 restaurantes do Bom Prato vão passar a servir café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã a 50 centavos. Almoço a R$1, jantar a R$1. Nós estamos com isso servindo 1.200.000 refeições a mais por mês.
Ainda nesta segunda-feira, o governador agradeceu o empenho dos deputados e senadores que, segundo ele, destinaram 219 milhões de reais em emendas para o combate à Covid-19. Ele também exaltou a ação de centenas de empresários que, ao todo, já doaram 195 milhões de reais para a mesma causa. Dória, no entanto, fez um apelo aos gestores do estado de São Paulo. Aos empresários de médio e grande porte, por favor, não demitam. Por favor, mantenham os funcionários nas suas empresas. Não demitam. Esta é uma crise com prazo determinado. Seus funcionários, seus colaboradores, em muitos casos, estão há anos trabalhando, ajudando vocês a conquistarem mercado, a conquistarem clientes, a conquistarem credibilidade. Proteja os seus funcionários. Proteja e ampare as pessoas que mais estão precisando de você neste momento. Mais uma vez, o governo de São Paulo reforçou a importância de ficar em casa neste momento. O isolamento é, inclusive, tema de uma campanha que será lançada hoje em horário nobre pelo governo do estado. E João Dória, ao falar das precauções no combate ao novo coronavírus, voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro. Não gostaria de ter que voltar a este tema, mas neste caso, por favor, não sigam as orientações do presidente da República do Brasil. Ele não orienta corretamente a população e, lamentavelmente, não lidera o Brasil no combate ao coronavírus e na preservação da vida. Bom, também em coletiva mais cedo, o prefeito Bruno Covas anunciou que vai renegociar contratos vigentes, mas que irá manter pagamentos mensais num total de 375 milhões de reais para empresas terceirizadas que continuam em funcionamento apesar da pandemia, como, por exemplo, as concessionárias de ônibus. Isso mesmo, Michele. E o prefeito também sancionou hoje o projeto de lei que desvincula os recursos de 11 fundos municipais, num total de R$1,5 bilhão de reais. Todo o dinheiro será usado em ações emergenciais de saúde, entre elas ampliação de unidades e a compra de insumos e equipamentos. É um recurso de R$1,5 bilhão de reais em vários fundos municipais que a prefeitura ainda não chegou na situação de ter que utilizar esses recursos, mas caso a prefeitura chegue nesta situação, nós já temos agora autorização legislativa para desvincular esses fundos do que é a utilização prioritária desses recursos para poder gastar na luta contra o coronavírus. A redução da frota de ônibus de São Paulo pode ser revista. Na mesma coletiva hoje, o prefeito Bruno Covas admitiu que deve aumentar o efetivo em circulação após algumas linhas apresentarem lotação. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, analisa a possibilidade de aumentar o efetivo de ônibus na capital já nesta terça-feira, dia 31. A SP Trans informou que reduziu hoje em 40% a frota de ônibus em circulação na cidade. A medida entrou em vigor após o registro da queda de passageiros por causa do decreto de quarentena determinado pelo governador João Dória. Até a última sexta-feira, o transporte na capital operava com 55% dos veículos. A frota da cidade é de aproximadamente 15 mil coletivos. De acordo com a SP Trans, a redução é necessária, já que o número de passageiros que utiliza esse tipo de transporte diminuiu bastante desde que foram aplicadas as medidas de isolamento social. Lembrando que a SP Trans suspendeu as cotas de gratuidade e de meia entrada como parte de ações de combate à propagação do novo coronavírus. Nós observamos uma redução de 77% no número de passageiros. A partir do momento que nós observamos essa redução, foi o momento que nós determinamos a redução da frota. Não tinha sentido continuar com 100% da frota para atender 23% dos passageiros. Hoje a SP Trans está na rua para poder acompanhar a implementação dessa redução. E como efeito da crise econômica por causa do novo coronavírus, merendeiros, cuidadores e motoristas terceirizados que prestavam serviço à rede estadual de ensino começam a ser demitidos. Os desligamentos ocorreram após resolução assinada pelo secretário da Educação, Rocieli Soares, determinando a suspensão dos contratos a partir de hoje. A justificativa do secretário foi a de que o governo estadual não poderia continuar pagando por um serviço que não está sendo prestado, mas que o esperado era que as empresas antecipassem as férias, ao invés de demitir.
E para amenizar os efeitos econômicos da pandemia, o governo federal vai começar a cadastrar os trabalhadores informais que terão direito ao auxílio de R$ 800 por mês. O projeto deve ser votado ainda hoje pelo Senado Federal. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse hoje que o governo pedirá ajuda às comunidades para cadastrar os trabalhadores informais espalhados pelo país. O projeto, que prevê o pagamento de R$ 600 por mês, foi aprovado pela Câmara na semana passada e ainda precisa de aprovação do Senado. A ideia do governo é fazer um cadastro único destes trabalhadores, usando bases de dados que já existem, como, por exemplo, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os pagamentos devem ser feitos por bancos públicos como a Caixa Econômica Federal. O auxílio visa atender os informais, trabalhadores sem carteira assinada ou microempreendedores sem registro, impossibilitados de exercer a função durante a quarentena por causa do novo coronavírus. Atualmente, eles representam 41,1% da força do trabalho do país, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Senado ainda deve votar a extensão do auxílio a taxistas e motoristas de aplicativo. Apenas fazendo uma correção, o auxílio que será dado aos trabalhadores informais que terão esse direito é de R$ 600 e não R$ 800, R$ 600. Isso. E o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, 45 anos, está internado na UTI do Hospital São Luís, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Diagnosticado com um novo coronavírus, o quadro do prefeito se agravou no domingo. O prefeito, de 45 anos, sem problemas crônicos de saúde, apresentou os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 23 de março. No dia 24, testou positivo para a doença. Ele e a mulher, deputada estadual Carla Morando, que também testou positivo, divulgaram os resultados dos exames numa live pelas redes sociais. Por várias vezes, o prefeito tossiu enquanto falava. E eu dei positivo em relação ao coronavírus. Pode ver que vai agravando um pouquinho, o olho está mais vermelho, lacrimejando, eu vou falar. Mas aqui nós temos a verdade, é ruim, é lógico que é ruim. Vamos ficar aqui presos em casa, mas eu vou continuar cuidando da cidade, tomando conta da cidade, não vai mudar nada. O prefeito fez outra live no sábado. Visivelmente mais cansado, ele relatou alguns sintomas e agradeceu as mensagens de apoio. Bem ruim. À noite a gente piora muito, porque aí aparece a falta de ar também e a febre, né? E aí você toma analgésico, normalmente cai a pressão, aí você transpira demais. Mas enfim, estou me recuperando e eu queria demais agradecer todos aí pelas mensagens que foram enviadas pelo Facebook, que foram enviadas pelo Instagram. Segundo a Prefeitura de São Bernardo, na semana passada o prefeito Orlando Morando estava em quarentena em casa. Mas neste domingo o médico passou em sua residência e percebeu que a sua oxigenação não estava boa e decidiu encaminhá-lo imediatamente para a UTI. A mulher do prefeito, a deputada Carla Morando, também do PSDB, apresenta sintomas mais brandos da doença e está em casa. E os filhos do casal estão isolados. Gente, que situação. E a piora foi rápida, Muito né? rápida. Uma característica da doença. Bom, o último boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, informa que ele está com um quadro clínico estável, respirando com necessidade de oxigênio por catéter em baixo fluxo e sem desconforto respiratório. Contudo, ele segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital São Luís. E olha, em meio à pandemia do novo coronavírus, o mercado digital tem ajudado comerciantes e consumidores a atravessarem esse período de portas fechadas. Veja com o José Paes. Aquele happy hour com o pessoal do trabalho ainda não tem data para acontecer de novo. Os bares vazios fizeram com que a cervejaria do Aloísio mudasse a estratégia de marketing. A venda presencial da empresa dele caiu 90% e deu lugar às entregas por delivery. A gente está lançando uma plataforma de e-commerce também própria, que é a Crazy for Beer. Vai entrar no ar, acredito que até quinta-feira. E fazendo parceria também com delivery.
De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, algumas lojas virtuais tiveram um aumento de mais de 180% nas vendas de produtos alimentícios, estéticos e sanitários. A pandemia da Covid-19 fez o chamado e-commerce ter uma alta de cerca de 40% só na primeira quinzena deste mês. Esse momento está servindo como um catalisador para que o consumidor brasileiro evolua de uma maneira permanente o comportamento na utilização de canais digitais, sejam eles e-commerce ou delivery. A gente vai ter que cortar custo, cortar despesa. Eu acho que nenhuma empresa vai sair ilesa de fazer esse tipo de movimento, como também buscar novas frentes de faturamento. A Catarine sentiu a alavancada do comércio virtual na pele. Ela é gerente de uma clínica de estética na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Antes, o estabelecimento onde ela trabalha vendia R$ 400 por semana pela internet. Agora, esse número ultrapassa os R$ 8.000. A gente teve a ideia de contratar um motoboy para esse período, né? Então a gente combinou com ele um X valor por entrega. Então a gente consegue levar para cliente no mesmo dia, ou dependendo do horário, a gente entrega no dia seguinte, né? Então a gente conseguiu reverter isso também, né? Da cliente não querer esperar. Portas fechadas. Essa tem sido a realidade dos shoppings aqui de São Paulo, pelo menos por enquanto, nesse momento de crise envolvendo aí o novo coronavírus. Mas a indústria já está se movimentando para amenizar o tamanho do prejuízo. Este shopping na zona sul da capital tem se readequado ao isolamento para aliviar a queda na arrecadação. Só no ano passado, de portas abertas, o setor lucrou mais de 190 bilhões de reais em todo o Brasil, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers. As pessoas estão realmente olhando a sua casa de uma maneira diferente. Então as pessoas que estão ali dentro de casa, elas estão falando, poxa, esse sofá não está na hora de trocar, essa cortina, eu não preciso colocar um pouco mais de cor. Então a casa realmente, nesse momento, ele está sendo o papel principal hoje do brasileiro e do mundo hoje é a sua casa. Pelo menos até o próximo dia 7 de abril, o comércio não essencial precisa ficar fechado em São Paulo por determinação do governador João Dória. Até lá, o jeito é continuar se readequando para que tudo esteja pronto para a normalidade ao final da quarentena. Você tá louquinha para ver isso aqui cheio de novo, né? Nossa, que saudade que eu tô. Eu não vejo a hora de voltar e tá isso aqui lotado, né? Agenda cheia. A gente precisa que isso volte logo. Agora nós vamos à nossa entrevista do dia com a professora Rebeca Toyama, que é professora, palestrante, especialista em estratégia de carreira e conscientização financeira. E nós vamos falar sobre organização pessoal do trabalhador em home office. Isso mesmo, Michele. E, doutora, primeira pergunta, né? Nós vimos a reportagem do José Paes sobre as vendas pela internet que as empresas estão se adaptando ainda. Como elas podem melhorar a produtividade sem perder o foco no trabalho que está sendo feito em casa? As pessoas com essas opções de compra. Isso, né? Exatamente isso. Bom, existe... Que começa a dispersar daqui, de lá, colar... e quem nos dispersa geralmente são os anúncios digitais e nesse momento, como é o único canal de venda, esses anúncios vão ficar cada vez mais frequentes, né? Então, acho que é uma questão de disciplina doméstica. A gente estuda distúrbios financeiros, tem um distúrbio relacionado a isso, mas nesse momento, com tantos outros distúrbios, acho que o foco é ter pequenas metas no decorrer do dia, reservar horário para cada assunto, né? Então, tem horário que é para se divertir, pesquisar. Eu vou até anotar, professora, ter pequenas metas, porque não está fácil. Professora, então, veja só, muita gente fala que a gente deve manter a rotina. Né? Manter a rotina, principalmente quem está com filho em casa, mantenha a rotina dos filhos, tal, café da manhã, o horário que almoça, depois o horário que iria para a escola, então fazer as lições de casa, mas a gente também tem a questão do home office. Como que você organiza a rotina? É para manter a rotina ou não manter a rotina? Como que você junta home office, filhos, limpar a casa e organizar tudo? Que dica que você dá para o pessoal manter a sanidade mental? Vamos lá. Michele, vamos falar de do maior recurso escasso que a gente tem, que são as 8 horas diárias, né? Para dedicar ao trabalho. 8 horas diárias para dedicar ao sono. Então, sobraram 8 horas. Então, primeira coisa, essa cobrança de manter a rotina apaga. Porque não dá para manter rotina num cenário diferente. Então, a gente vai precisar reorganizar a rotina.
O que eu tenho observado muito são famílias entrando em conflito porque elas esqueceram o principal passo. Entrou em crise, seja na empresa, seja numa guerra, a gente tem que sentar com os envolvidos e entender quais são as demandas que mudaram. Então não adianta você querer pegar a rotina do pré-quarentena e querer colocar a goela abaixo em casa com filho, cachorro, marido, gato. Né? Então, primeira coisa, assim, vamos sentar e entender o que cada um precisa, o que cada um está com medo, o que cada um demanda. Porque a gente está falando de recursos escassos. As 8 horas do dia para trabalho, 8 horas para dormir, 8 horas para cuidado. Espaço físico. Antes você tinha seu escritório. Agora tem famílias dividindo a sala entre lição de casa do filho, reunião da esposa, reunião do marido. Então não tem uma rotina que existia antes. Então a primeira dica de todas, desenhar essa rotina. Uma nova rotina. E me parece também, para que seja interessante também, separar as rotinas. Porque existe uma rotina em casa, existe uma rotina no trabalho. E agora você tem que mesclar as duas coisas. Então já começa pelo hábito de levantar, que muitas vezes as pessoas entendem, estou em casa mesmo, posso relaxar, fico de pijama trabalhando. Talvez mudar esse tipo de comportamento, perceber que de repente a rotina que tem em casa agora não é a mesma de outrora, é uma rotina de trabalho. Como se faz isso? Então estipulou que aquelas 8 horas, sei lá que horas começa e que horas termina de trabalho, você precisa cuidar do cenário, né? Cuidar das vestimentas. Então, o que é cenário? Essa semana foi show de horror em reuniões que eu participei. Então, desde você achar a cama bagunçada atrás da tela, né? Eu tentar fazer reunião com uma pessoa aqui, eu ouvindo mais o marido dela falando aqui do lado do que ela, pessoas de barba mal feita, descabelada, banheiro aberto atrás. Então, é o cuidado assim, ambiente profissional tem que ter um cenário, tem que ter mínimo cuidado. Por isso que é importante, quando a gente fala assim, tá vendo? Das 10, no horário de cada um. É trabalho, você tem que estar todo indumentado, é cenário, iluminação, fazer reunião que a pessoa está virada para a janela, você vê o Gasparzinho na tua frente. Então, essa semana, como a gente tinha aqui marcado, eu fui anotando as piores gafes para falar, gente, não façam isso, né? Porque a pessoa do outro lado, às vezes a gente não percebe, mas pro outro lado não vai ser bacana. E avisar, né? Se tá numa teleconferência, alguma coisa, avisa o marido, avisa a esposa, né? Para não... Você recebeu um vídeo do marido chegando de cueca e a professora dando aulas e o marido passa de cueca atrás. Então, olha, você que quer participar aqui do nosso papo, da nossa conversa com a professora Rebeca Toyama, que é palestrante, especialista em estratégia de carreira e conscientização financeira, manda um WhatsApp pra gente no 11 99479 1633. Então a gente vai criar uma nova rotina com estratégias de convivência e estabelecer metas diárias e prioridades. Isso. E por que eu começo sempre, quando a gente vai planejar, falando do maior recurso escasso, que são as horas? Porque, você imagina, antes você tinha as 8 horas de trabalho e tinha que ir para casa. Mas, às vezes, a comida já estava pronta, os filhos já tinham ido para a escola. Então, você imagine que, e daí que nasce o grande ponto de estresse, que a gente não faz essa conta matemática. Então, assim, a gente tem que ter as horas, é matemática mesmo, 8 horas para o trabalho, vamos combinar, limitar assim, mas aí você tem que se alimentar e fazer suas refeições. Né? Junto com isso, tem os seus estudos e os estudos dos seus filhos. Junto com isso, para manter a sanidade mental, física, emocional, atividade física... A primeira coisa que acabou comigo, acabou a atividade física. Não tem condições de atividade física. Eu estou correndo em volta do condomínio. Estou já preparada para uma corrida de rua de 5 quilômetros, porque foi o que sobrou. É correr, né, no ar livre. Mas atividade física não poderia ser riscada da lista. Precisa ter atividade física. Sim, porque a atividade física não é só uma questão de perder peso. É manter, né, as emoções no lugar, manter o cérebro funcionando, dormir melhor. Então, assim, não deveríamos cortar a atividade física. Ontem a gente estava vendo um pessoal muito criativo, fazendo aula de pilates, de yoga, na sala, na cozinha. Então, assim, não deveríamos abrir... Né? Mão disso. Então, é a matemática. Então, vamos lá. Você tem que colocar 3 refeições por dia, que provavelmente você vai estar preparando. Isso. Né? Já foi, então, umas 6 horas. Lavar roupa, estender, tirar do varal. É um trabalho também. Aí, limpar toda a comida que você faz. Louça, tirar lixo, limpar Tirar lixo, colocar na rua. Passar um pano na casa. Tirar um pó da casa. Arrumar todas as camas. Atividade física, entendeu? Aquela meia horinha da atividade física vai para passar o pano na casa. Agora, professora, me parece
Assim, apesar do caos que essa pandemia traz, acho que ficam também algumas lições para o futuro em termos de organização. Me parece que talvez o olhar para o home office seja algo um pouco mais claro agora a partir dessa exigência do momento. Entende que esse é o grande momento para você se adaptar a essa nova realidade que pode ser muito mais frequente, independentemente de pandemias e caos na saúde? Eu sou muito otimista e eu acho que crises são aceleradores. Né? Então, eu vejo muitas pessoas e empresas acelerando coisas que eles estavam programando para daqui 2, 3 anos, agora. Equipe atuando à distância, todos os projetos de treinamento atuando à distância. Então, acho que se a gente manter os níveis de estresse, né, sob controle, a gente vai conseguir enxergar oportunidades de aprendizado. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente, ao término dessa crise, a gente não volta à rotina anterior, porque a gente aprendeu muitas coisas diferentes. Seja na organização, seja na própria etiqueta. Sim, na etiqueta, exatamente. Exatamente. Perfeito. Até na higiene, né? No contato. Você fica muito... Agora, eu acho que para a gente voltar a ser como era antes, vai levar um tempo mesmo, né? Para a gente deixar de ter todo esse um pouco de precaução, porque o brasileiro é um povo muito caloroso também, né? Professora Rebeca, o que a gente faz no horário em que as crianças deveriam estar na escola? Né? E a gente precisa trabalhar. De que modo a gente tenta organizar isso? A gente tem que deixar o trabalho de lado, porque vai ter muita gente em home office, mas está com os filhos também em office, né? E tem a parte da escola, a escola passando também as atividades. Como é que, alguma dica para os pais conciliarem isso? Primeira dica, assim, quando tem mamãe e papai, a primeira conversa tem que acontecer com o casal, né? A compartilhar essas atividades, que senão vai ficar pesado para um ou para o outro, né? E hoje, como os dois provavelmente estão no ambiente, inseridos no mercado de trabalho, então essa negociação. Não cair na armadilha de deixar a criança durante todo o período com um equipamento eletrônico na mão. Verdade. Porque isso interfere, principalmente nos pequenos, no desenvolvimento cognitivo. Então, realmente, muita criatividade entre jogos, entre desenho, sim, jogo eletrônico, sim, mais livros, todo um pupurri, né, em limitar. O meu pequenininho, ele aprendeu a usar o cronômetro do celular. Então, assim, ó, você vai jogar aqui 1 hora, depois de 1 hora a gente vai ter que achar uma outra atividade. Então, encontrar formas de também colocar, em casa é a regra da 1 horinha. 1 horinha jogou, 1 horinha estudou, 1 horinha tomar banho de sol. Então, é bem bacana que as crianças estão começando a ter uma noção de tempo e espaço diferente do que elas tinham antes, né? E você falou, voltar ao como era antes. Eu acho que a gente não vai voltar. Quando a gente estuda evolução de espécie, né, a experiência que a gente está passando vai nos colocar num patamar muito diferente. Acho que não tem volta. Uma outra coisa que tem sido muito questionada, eu vou até me apropriar de uma fala do presidente, não vou entrar no teor da frase em si, mas que ele disse que nessa vontade que as pessoas voltem a trabalhar porque aumentou muito a violência doméstica por causa do confinamento. Situações de estresse existem e como você pode lidar com esse tipo de situação de estresse? Tá. Todo o estresse, o desentendimento dentro de uma empresa ou dentro da nossa casa é gerado por escassez. Então, aqui a gente está falando de escassez de liberdade, escassez de tempo, uma série de coisas. Então, a primeira coisa é a gente conversar sobre isso. Não ter aquela percepção que o outro, por mais que seja meu marido, meu filho, tem clareza do que está acontecendo dentro de mim. Então, a gente está tendo que voltar a conversar com as pessoas que moram com a gente, né, para justamente a gente colocar essas temáticas e resolver. Então, eu preciso de 2 horas de silêncio. Então, vamos ter que negociar essas 2 horas de silêncio ao invés de começar a gritar pela casa que precisa de silêncio. Mas acho que no condomínio de vocês tem um WhatsApp, né, dos condôminos. Realmente a citricidade, né, das pessoas, ou a falta de paciência e tolerância realmente está sendo bem mexida. O pavio está curto, então por isso que a gente fala, não abrir mão de você tem que ter atividade física, você tem que ter momentos de lazer. Se a gente não cuidar da gente nesse momento de crise, a hora que terminar a crise, vai começar a pior fase.
É mesmo, professor? A gente tem que chegar inteiro lá do outro lado. No final, né? No final. Tudo. Porque vai acabar. Isso vai acabar. Sim, sim, né? sim. Bom, agora, o WhatsApp, você pode mandar sua pergunta. Isso. 11 99479 1633. As pessoas que estão... Porque até aumentou em 80% o número de divórcios na China. 80% aumentou. Porque é aquela questão da convivência, mas isso que a senhora falou é muito importante. O diálogo, o respeito. Vamos ali conversar, vamos sentar junto, e é o jeito de falar, né? Mulher às vezes tem mania de tudo dar uma ordem, tipo, olha, você tirou o lixo? Você pode chegar e falar assim, pessoas de maneira amor, geral, lembra de tirar o lixo? Né? Aí, claro que não vai lembrar. Aí você faz o quê? Põe o lixo na frente da porta a hora que ele já chega para tirar e tal. Então tem que fazer os combinados. As pessoas que estão desempregadas, neste momento, como que elas podem fazer, nesse tempo de isolamento, de home office e tudo mais, como que elas podem fazer para se qualificar? Existe alguma forma? Se qualificar, sim, eu acho que a gente nunca viu uma demanda tão grande de trabalhos online, cursos online, boa parte gratuito ou com preços acessíveis. Então é um momento que a gente pode aproveitar para se reinventar. Eu acho que o convite de qualquer crise é uma reinvenção. Uma reinvenção enquanto indivíduo, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto pai. Então tem muito curso, sim. E aproveitar esse momento que a gente sabe que 60%, 80% de uma recolocação, ela depende do seu networking. Então é um momento muito rico de você ligar para velhos amigos, para você se conectar a novos grupos. Então essa pergunta tem aparecido com muita frequência. Eu falo, gente, é um momento excelente, as pessoas precisam falar, as pessoas estão em casa. Então não deixar para depois, né, para ser lembrado. Então nesse momento realmente estabelecer vínculos digitais, virtuais, com pessoas interessantes, pessoas que já encontraram uma resposta, já estão no lugar que eu gostaria de estar. Muito bom. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista com a professora Rebeca Toyama, falando sobre o trabalho em casa, como que a gente tem que se organizar e dando diversas dicas para a sua estratégia aí na sua carreira. A saúde financeira das indústrias vive uma polaridade em meio à pandemia do novo coronavírus. Enquanto alguns setores registram queda da produção e nas vendas, outros veem o negócio decolar pelo aumento da demanda. O fato é que a grande maioria está mal. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, houve queda de 79% na produção e venda geral das empresas. Apenas 5% registra aumento da demanda e 2% vê aumento intenso da procura por seus produtos. O repórter Guilherme Camarda visitou algumas indústrias para saber como elas têm se adaptado à nova rotina. Com algumas adaptações, indústrias brasileiras fazem o que podem para manter o quadro de funcionários. O setor tem renegociado dívidas com os clientes e mudado também a maneira de trabalhar. Muitas adiantaram as férias dos empregados que apresentam maior risco, caso venham a se contaminar pela Covid-19, como os funcionários mais idosos ou que têm doenças pré-existentes. Para quem fica, os cuidados para evitar a contaminação são redobrados. Esta empresa, que fabrica embalagens de papelão, está funcionando, mas com o quadro reduzido. Algumas empresas têm conseguido vencer a ameaça de fechar as portas e até um bom resultado, apesar da pandemia. Pedidos ligados à indústria automobilística, eles reduziram assim muito rápido, né? Em compensação, as empresas ligadas ao mercado de embalagem de equipamento médico hospitalar, essas demandas começaram a subir bastante. Nós já nos precavemos antes e fortalecemos nosso caixa para viver esses próximos 3 meses aí sem maiores dificuldades. Uma prova do impacto que a pandemia provocou nas contas das empresas são os últimos números divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. O Índice de Confiança da Indústria, ou ICI, caiu 3,9 pontos em março, o que representa um recuo de 14 dos 19 segmentos pesquisados. Foi a maior queda mensal em 5 anos. Nós fizemos algumas negociações com fornecedores, não querendo tirar vantagem da situação, mas realmente explicando para eles o momento e até arcando com essa despesa junto aos fornecedores. A indústria automobilística demanda muito. Hospitalar, por mais que compre, nunca é igual. Mas como a demanda subiu muito da hospitalar, nós direcionamos nossos colaboradores para essa fabricação
E aí a gente está dando conta de atender essa demanda. Apesar do cenário tenso nesse momento, o que mais preocupa as indústrias é a incerteza sobre o futuro. Tudo na vida é passageiro, então eu entendo que é uma prova que nós estamos passando, mas que vai passar, vão-se os anéis, ficarão os dedos. Quem que está preparado para lidar com uma situação como essa? Então, assim, é um dia após o outro e torcendo muito para que isso se resolva o mais rápido possível. Pelo menos é o que esperamos todos nós, é uma realidade nova e que envolve também, por exemplo, pessoas de 60 anos que estão ativas no mercado de trabalho, estão sendo dispensadas agora por causa do risco de uma contaminação e ter um agravamento da doença. Então, como lidar? Qual a dica que você dá para essas pessoas acima de 60 que se veem agora obrigatoriamente a estar em casa ou em férias ou afastadas por causa da pandemia? É interessante a gente lembrar que hoje, quando a gente fala alguém acima de 60, é muito diferente do que no século passado. Essas pessoas ainda têm, né, uma sobrevida muito longa. Muito longa. Mas, assim, se aproximar da tecnologia. Eu acho que a gente tinha esse desafio, né, de como é que a gente traz esse público para a tecnologia, e agora eles estão sendo empurrados, né, para a tecnologia, porque é o jeito deles falarem com os netos, acompanharem as reuniões, participarem de cursos. Então, assim, se reinventar, né? Eu usei essa palavra agora há pouco, mas para esse público, eu acho que é uma oportunidade enorme de se reinventar. Quer dizer, como é que eu posso me inserir nas ferramentas de tecnologia. Eu mesma, semana passada, aprendi 4 novas ferramentas de como fazer reuniões, porque nem todo grupo usa a mesma que eu coloco. E o que eu gosto muito desse público é ele entender que a experiência dele é muito preciosa. Entender que, assim, ele tem muita coisa que outras pessoas precisam saber. Então, encontrar formas de compartilhar conhecimento. Muito bom isso. Professora, a senhora tinha comentado, né, você, né, porque é uma moça, né, por educação mesmo, comentou que viu muita gafe nessa última semana em relação a home office, né, então você pode contar algumas coisas, você já citou algumas coisas, mas o pessoal está curioso aqui querendo saber algumas gafes que você presenciou e que para que não aconteça em casa. Não, a mais engraçada foi... Eu estava atendendo um profissional do mercado financeiro todo poderoso, né? Que é aquele que a gente fala, manda prender e manda soltar. E a reunião se estendeu por volta até 1h. A esposa foi lá, chamou uma vez, chamou 2. Na terceira, ela já apareceu com uma vassoura. Eu fiquei imaginando, né, aquele homem que até mês passado, né, tava, né, com o terno bem cortado, uma boa caneta na mão, uma boa gravata. E a esposa foi perdendo a paciência e ela começou a entrar, né, e já ficar irritada. A gente foi muito constrangedor. Você fala assim, olha só, como aquele homem todo poderoso, né? Pianinho em casa. Pianinho em casa. Beleza. Bom, agora a gente vai falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso giro de notícias. Os Jogos Olímpicos de Tóquio já têm nova data. Na manhã desta segunda-feira, o comitê organizador local anunciou que a Olimpíada de Tóquio acontecerá entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Já os Jogos Paralímpicos serão realizados de 24 de agosto a 5 de setembro também do ano que vem. A decisão foi tomada após negociações entre o Comitê Olímpico Internacional, federações esportivas e as autoridades japonesas envolvidas na organização do evento. A atleta paralímpica de tênis de mesa, Eliane Correia, morreu neste sábado em São Paulo com suspeita de contágio pelo novo coronavírus. Após sentir falta de ar, Eliane foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu e acabou falecendo. Os médicos teriam confirmado que a morte aconteceu em decorrência da Covid-19, mas a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa afirmou em nota que a causa do falecimento será divulgada em 10 dias. Eliane competia pela AACD na classe 4 para cadeirantes com baixo comprometimento. De acordo com o Dick Hordorf, vice-presidente da Federação Alemã de Tênis, o tradicional torneio de Wimbledon, disputado na Inglaterra, pode ser cancelado este ano diante da pandemia do novo coronavírus. O All England Club, organizador do evento, não comentou a declaração e deve realizar uma reunião de emergência na próxima quarta-feira para decidir o futuro da competição. O craque argentino Lionel Messi divulgou o comunicado oficial anunciando que o elenco do Barcelona
terá um corte de 70% dos salários enquanto durar o período de emergência na Espanha. A pandemia do novo coronavírus já deixou um saldo de mais de 7.300 mortos no país. Os jogadores também se comprometeram a fazer doações para garantir que os demais funcionários do clube catalão sigam recebendo os vencimentos integralmente. A Frente Esquadrão Popular, movimento de torcedores do Bahia, organizou uma campanha para ajudar os vendedores ambulantes que atuam nos estádios de Salvador. A iniciativa foi batizada como Fiado Invertido. Quem quiser ajudar, compra o produto agora e recebe só quando os campeonatos voltarem a acontecer. A contribuição é feita através de uma vaquinha online, direto na conta de 2 ambulantes, que são os responsáveis pela distribuição dos recursos entre os colegas. E você pode seguir acompanhando todas as notícias sobre as consequências do novo coronavírus e as demais novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Enfrentar a quarentena é difícil para todo mundo. Nessas horas é inegável o papel da internet para amenizar as dores e transtornos do isolamento. Trabalhar, interagir virtualmente e estudar só tem sido possível graças à rede mundial de computadores. Isso mesmo, Michele. Não dá para imaginar o que seria de nós sem a internet em meio à pandemia. Mas um grupo de alunos da Universidade de São Paulo nem isso tem. Reclusos dentro das moradias oferecidas pela instituição, eles reclamam que vivem ainda em péssimas condições de higiene. Essas são imagens do conjunto residencial da maior universidade da América Latina. Estudantes da USP que moram aqui receberam a nossa equipe de reportagem e revelaram abandono diante da estrutura precária que hoje é oferecida aos alunos. Há décadas, a universidade vem apresentando uma política de sucateamento e joga a responsabilidade disso tudo nos alunos. Só no bloco em que eles moram, a lavanderia não funciona e a cozinha, também largada, se encontra em estado deplorável, com fezes nas pias, fogões quebrados e enferrujados e nenhuma condição de uso. Eu queria saber se o reitor cozinharia nessa cozinha. Eu quero saber se o prefeito cozinharia nessa cozinha. Moro aqui desde 2015. Algumas vezes eu consegui usar a cozinha. Houve um tempo atrás, acho que ano retrasado, que trocaram alguns fogões, mas no geral usei pouquíssimas vezes nesses anos todos. Lavanderia faz tempo também? Lavanderia faz tempo, já faz mais de 1 ano que não temos nenhuma máquina. Não tem condições. A responsabilidade da manutenção da situação que a cozinha está cair sobre nós é uma acusação gravíssima. A segurança também é um problema relatado pelos estudantes que vivem no CRUSP. Nós temos muitas bicicletas que são roubadas, muitos pertences pessoais dentro de apartamentos, invasões em apartamentos, enfim, é um problema generalizado de segurança que a gente sofre aqui dentro. Curiosamente, durante a entrevista, um segurança da universidade apareceu para solicitar a retirada da nossa equipe de dentro do complexo. O que eu peço para vocês é estar saindo do prédio. São mais de 1.500 estudantes de baixa renda, muitos de outras cidades, que moram aqui no conjunto residencial da USP. Eles alegam que já viviam em situação precária antes da pandemia, mas com a chegada do novo coronavírus, o que era ruim ficou ainda pior. É muito difícil isso, ter que lavar roupa, escovar os dentes, cozinhar, lavar louça, tudo na mesma pia. Não existe qualquer preocupação com relação à alimentação aos finais de semana, por exemplo, a gente fica com uma refeição só. A marmita que está sendo disponibilizada para a gente é uma quantidade muito insuficiente de comida, tem gente que está passando fome. Tem sido um desafio todos os dias para conseguir alimento, tentar ajudar um vizinho, tentar manter as roupas limpas, tentar manter seu lugar, sua casa arrumada, manter a sanidade mental mesmo, né? Eu tenho que dar metade da minha bolsa de R$400 para minha mãe, para ela poder se virar durante o mês, e ela está desempregada nesse momento. Durante a pandemia, piora para todo mundo. Para a gente, nossa, tá horrível. E foram cortadas 5.600 bolsas. Então a gente não sabe, por exemplo, como vai ser mês que vem. Eu não sei se mês que vem eu vou poder me cuidar ou se eu vou poder cuidar da minha família também. Desde o último dia 23, quando as aulas presenciais da USP foram interrompidas, alguns cursos se mantiveram ativos por educação à distância. Outros pararam temporariamente.
Para eles que nem internet tem dentro do CRUSP e que não podem voltar para casa em tempos de quarentena, o isolamento tem sido doloroso. Muitos deles não têm como conversar com a própria família e o diálogo com a universidade em busca de melhores condições também não existe. Eles precisam assumir a responsabilidade deles, que é a falta de manutenção, que é a negligência. A gente quer saber aonde está a verba que mensalmente é destinada à manutenção, porque aqui na cozinha não está, porque nos corredores não estão. Na lavanderia não está, nas salas de estudos também não estão. A gente quer saber onde está esse dinheiro. Bom, em nota ao plantão da saúde, a Superintendência de Assistência Social da Universidade de São Paulo afirma que vem adotando uma série de medidas em relação ao conjunto residencial da USP, o CRUSP, e que na semana passada todos os apartamentos receberam a primeira parte do kit de limpeza, contendo água sanitária, detergente e sacos de lixo, que será complementado com desinfetante, limpador multiuso, sabão em pedra e álcool gel para todos os apartamentos. E que instalou dispensadores de álcool gel em locais estratégicos do CRUSP. Quanto ao acesso à internet, a USP diz que está ciente de que a rede Wi-Fi no interior dos apartamentos é precária e que isso ocorre porque a construção é antiga, as paredes são muito grossas e as janelas são insuficientes para atravessar o sinal adequadamente. E que o projeto que resolveria o problema definitivamente não tem como ser implantado neste momento frente a outras prioridades, mas que por hora buscará ampliar as áreas de recepção reforçando os sinais. Informa ainda que a sala pró-aluno do CRUSP, equipada com monitores e computadores conectados à internet, vai funcionar em horários que serão afixados na porta da sala. Nós pedimos desculpas, mas a médica infectologista do Hospital São Luís, a Raquel Morrec, que anunciamos no início do programa, iria falar com a gente sobre a eficiência do isolamento vertical como estratégia de enfrentamento do novo coronavírus. Ela teve uma emergência médica, não pôde falar com a gente. Vamos conversar ao vivo, Celso, por Skype, com o médico cardiologista Hélio Castelo sobre as complicações da doença, Celso. Muito bem, vamos ouvi-lo então. Boa noite, doutor. O senhor está na escuta? Boa noite. Estou ouvindo perfeitamente. Doutor, a gente tem ouvido muito, aliás, existe até um conflito de informações, o governo federal querendo que o combate ao coronavírus seja de maneira vertical e outros governadores propondo o combate horizontal. O senhor tem a falar sobre isso? Bom, na minha opinião, e a gente tem procurado acompanhar o que está acontecendo no mundo todo. Eu acho que nesse momento que nós estamos no Brasil, nós estamos começando a subir a rampa de crescimento. Eu acho um pouco complicado, na minha opinião, a gente ter única e exclusivamente o isolamento vertical. Ou seja, para quem não sabe, é isolar as pessoas de alto risco apenas, que seriam principalmente os idosos, e aquelas pessoas portadoras de doença crônica, imunossuprimidos, enfim, uma certa população. Por quê? Porque é o que eu sempre digo, você, nós temos, felizmente, a condição de nos deslocarmos do nosso trabalho, como eu tenho feito para ir para o hospital, com carro, sozinho, tomar todos os cuidados, mas grande parte da nossa população mora em condições de 4, 5, 10 pessoas no mesmo quarto, que muitas vezes não consegue isolar a pessoa de maior risco, pegam o tempo todo transporte público com muita gente, com aglomeração. Então, eu temo, nesse momento que nós estamos começando a subir a rampa e que a gente teria condição de tentar achatar isso, achatar a curva, fazer o isolamento único, exclusivamente vertical. Doutor, essa dicotomia, essa briga entre governo de São Paulo, prefeitura e presidência da República, até que ponto isso pode prejudicar o povo brasileiro? Olha, é difícil falar para você quanto isso pode prejudicar. Eu acho que a gente tem que falar do ponto de vista científico. É uma doença nova, uma doença que nós mesmos, médicos, ainda sabemos pouco dela, nós estamos aprendendo conforme ela vai se desenrolando. O Brasil está tendo uma vantagem, entre aspas, de pegar essa doença
depois de 20, 30 dias, 60 dias que ela se iniciou, ela começou no final de dezembro, começo de janeiro lá na China, que nós já estamos quase 90 dias, né? 90 dias, na verdade, depois do início dela. Então, nós aprendemos um pouco com os problemas que, infelizmente, os outros países acabaram atravessando. Então, eu acho que agora nós temos que deixar um pouco de lado a política, temos que deixar um pouco de lado as diferenças e a gente tentar lutar juntos para que a gente consiga achar uma forma que melhore os resultados aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil ele é um país continental, amplo, ele é 2/3 do tamanho dos Estados Unidos em termos de população, ele tem 200 e poucos milhões de habitantes, e os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes. No entanto, de tamanho, nós somos mais ou menos parecidos, só que nós temos uma diferença socioeconômica muito maior do que outros países. Então, eu temo que o Brasil possa, daqui um mês e pouco, que é quando a gente vai estar numa rampa mais alta, talvez, a gente ser a bola da vez, como a gente diz, nessa pandemia, num momento muito difícil. Então, eu acho, como eu ouvi agora há pouco o ministro Mandetta falando, eu acho que agora não importa se a gente é PT, PSDB, PGT, qualquer sigla que existe, eu acho que agora a gente tem que ser o povo brasileiro, a gente tem que lutar com a ciência e com o que a gente está aprendendo no dia a dia com essa doença. Muito obrigada, doutor. Isso, muito obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos. Muito obrigada, doutor. E agora nós vamos ao nosso telão da saúde ver como que está a atualização dos casos do novo coronavírus. Vamos ver como está a situação no estado de São Paulo, capital e Brasil. Os números não mudaram. No total, são 4.579 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 159 mortes no Brasil. A taxa de letalidade é de 3,5%. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 1.517 casos e 113 mortes. Na capital, são 1.233 notificações da doença e 103 óbitos. Vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações sobre os casos do novo coronavírus que foram registrados aqui em São Paulo. Boa noite, Sabrina. Michele, Celso, boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, então os números de São Paulo são 113 mortes. 8 mulheres, 6 homens, um homem de Osasco de 41 anos, ele morreu, então jovem, e a prefeitura aqui da capital segue investigando a morte confirmada ontem de um jovem de 26 e a morte de um outro jovem de 33 anos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele acabou de prestar informações numa coletiva de imprensa e ele comentou que o Sudeste concentra 55% dos casos de infectados e São Paulo vai enfrentar o pico da doença nos meses de abril e maio. Ele também falou que o novo coronavírus é mais dramático do que uma guerra mundial porque ataca todo mundo. E ele explicou que a letalidade atualmente no Brasil é de 3,5%. Essas mortes, inclusive, que a prefeitura está investigando, justamente para saber se o coronavírus ele só mata jovens quando associado a alguma doença previamente existente ou se é quando a pessoa, mesmo jovem, não tendo nenhuma doença, também pode ir a óbito. Informação também de hoje, chegou agora à tarde aqui ao Brasil, 500 mil kits de teste rápido para identificar o coronavírus, mas esse kit ele vai ser encaminhado para unidades básicas de saúde para testes em profissionais de segurança e principalmente para profissionais de saúde. Esse teste, na verdade, ele é tardio. Após o 7º dia de sintomas, aí sim ele pode dizer se a pessoa teve contato com o vírus, porque o teste mostra anticorpos. Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, disse que enquanto estiver à frente do cargo, segue com base na ciência e na técnica e que, por enquanto, também não falou em deixar o cargo e, como recomendação, falou que as pessoas devem seguir as orientações dos estados. E, diferentemente do que diz o presidente Jair Bolsonaro, que tem um discurso anti-isolamento, o ministro contrariou o presidente e disse que isolamento social é o que todo mundo deve fazer agora. Voltamos com vocês aí no estúdio, Michele.
Obrigada, Sabrina. Aproveito também para agradecer a professora, né, Roberta Toyama. Muito obrigado pelo esclarecimento. Rebeca Toyama, né, pelos esclarecimentos e pela entrevista. Agradeço o convite. Obrigada, Rebeca. Pessoal, boa noite e até amanhã. É isso aí.